Olá, mais uma vez aqui para a gente dar continuidade à nossa belíssima história sobre Moisés e seu irmão Ramsés. Pois bem, quando Moisés dissera a seu irmão que queria deixar o Egito, que precisava deixar o Egito com seu povo, pois ele descobrira que não era realmente irmão legítimo, irmão de sangue do Ramsés, e que deixaria o Egito, o governo do Egito, sob as mãos de Ramsés, e ele partiria com seu povo. Ramsés, como eu havia dito anteriormente, que a população do Egito era, na sua grande maioria, escrava. Os egípcios não tinham o costume de trabalhar assim como os escravos, né? Porque os escravos se construíram todos, né? Fizeram todas as construções, o dia a dia era os escravos que faziam. Então o Egito era muito influente. E Ramsés, quando cedeu, ele, no primeiro entrave, no primeiro momento, ele achava que seria bom se libertar daquele povo que não pertencia ao país dele. Mas na primeira dificuldade ele sentiu necessidade e mandou que recapturasse esse povo, porque ele percebera que o Egito não viveria mais da mesma forma sem o trabalho escravo empregado pelo povo hebreu. E Moisés, claro, que já tinha ido embora, foi embora, passou 40 anos numa pequena faixa de terra para atravessar a pequena faixa de terra que é a chamada faixa de Gaza, que hoje todo mundo sabe que ela não dá mais de que 50 quilômetros de distância. Então o período que ele passou 40 anos para percorrer 50 quilômetros. Mas por que isso tudo? Simples fato de governar. Pois bem, Moisés, como era o único que tinha conhecimento tecnológico, conhecimento espiritual, que para eles não tinha diferença espiritual ou tecnológico, os egípcios eles agiam da mesma forma. Eles não tinham eles não diferenciavam ciência e religião. Tudo para eles era uma coisa só. E eles faziam o quê? Moisés simplesmente deixara que os que conheceram como um tirano, que ele era um tirano, que ele era um general do Egito, morresse, morressem. A perspectiva de vida do povo da época era 40 anos, no máximo 50 anos. Moisés saíra do Egito com 50 anos, 40 anos. Ou seja, quando Moisés, ele como era da realeza, ele não tinha sofrimento. Então a perspectiva de vida dele era maior. Mas os escravos que desde pequeno já trabalhando de sol a sol, na lida e sob a chibata, a perspectiva de vida no máximo era 40 anos. 40, 50 anos. Então esse povo todo que já conhecera como um faraó, como um herdeiro do faraó, como um príncipe do Egito, um general, morressem, e os novos já viam que iam nascendo, já eram doutrinados na filosofia de Moisés para que o admirasse como o Salvador, o Redentor deles, aquele que os libertou do Egito. Pois bem, então ao Moisés a fazer isso, ele criou uma hegemonia, criou a deificação, o povo deificaram ele. Então ele criou as tábuas, ou as tábuas da lei, na verdade, e com isso ele introduziu o seu reinado, o seu governo sobre o povo. Mas ele foi punido, não entrou na Terra Prometida. Ele saiu com 40 anos, passou 40, a perspectiva de vida dele, dos 80 anos, já era o ápice da coisa. Então não dava. E as tábuas a tábua das leis, ela, por incrível que pareça, é retratada nesse livro de Yankee, nesses papiros do Ani, né? Papiro do Mortos. Ela nada mais é do que uma retratação ou uma codificação do livro dos mortos, onde ele fala que conta as histórias de que quando você vai para o pós-vida, você tem que dizer que não matou, você não pode matar, você não roubou, você não dormiu com a mulher do próximo, etc. Então tudo isso é uma